falar de homossexualidade não é falar exclusivamente sobre o que Paulo tem a dizer sobre, mas dizer o que essa prática, que essa experiência tem a ver dentro da sociedade romana, do Império Romano. Então, por exemplo, há centenas e centenas de livros que discutem a homossexualidade romana. Por acaso, esse livro aqui, que não é dos menores nem dos maiores, 470 páginas, discutindo o que Paulo está colocando lá em 4, 5 linhas. O autor Craig Williams é um cara absolutamente especialista nessa questão e conhece muito mais, pasmem, conhece muito mais esse objeto, homossexualidade, no Império Romano do que Paulo conhecia. Por quê? Porque esse autor está distante, 2000 anos daquele império lá do século I, tem uma documentação produzida pelo Império Romano sobre homossexualidade que é infinitamente maior do que Paulo poderia imaginar. E 3, essa documentação dialoga em diferentes partes, áreas do próprio império. Implica dizer, a abordagem desse autor é muito maior. Então, o que acontece, por exemplo, para um leitor de Novo Testamento que acha que apenas e tão somente a sua leitura muito particular, muito específica sobre o material paulino, na cabeça desse cara, o que Paulo está falando tem valor para o império, é norma para o império. Isso é risível. Por que risível? Porque não faz sentido. As teses defendidas por Paulo são muito mais sectárias, não é, do que pode-se imaginar. A ideia de Paulo sobre homossexualidade é extremamente sectária e irrelevante para o contexto do século I. Absolutamente irrelevante. Mas, como o cristianismo, na longuíssima duração, se impôs enquanto a religião do Ocidente, então, claro, no século XXI, eu, um cristão lendo Paulo, eu dou uma dimensão para o que Paulo está falando sobre, sem perceber, porque estou sendo anacrônico, porque eu trago Paulo para o século XXI, sem perceber o quão anacrônico eu estou sendo em discutir as ideias paulinas, desconsiderando milhares de livros de pesquisadores que tratam do tema e do assunto. Mas alguém poderia dizer, pô, cara, olha só, a quase totalidade do material paulino não estava em latim, nunca foi escrito em latim. Paulo está pensando uma realidade grega. Portanto, cara, tu está falando uma tremenda besteira, sabe, Chevita? Pô, você está confundindo aí o latim. Pô, Paulo não sabia talvez nem ler latim, cara. Se liga nisso. Né? Tá bom. Tem esse aqui, Greek Homosexuality, né? A homossexualidade grega. Essa obra eu não tenho em português, mas existe tradução para o português de um baita do autor, K.J. Dover, um baita intelectual, um baita pesquisador. Produziu muita coisa sobre esse tema, com um material imagético riquíssimo, riquíssimo sobre o tema. Muita coisa aqui. Isso está em português. E, de novo, vocês irão perceber que o que Paulo está dizendo é uma mísera fração de um conjunto infinitamente maior de documentação, que não é só texto, é literatura, é epigrafia, é materiais imagéticos, são mosaicos, enfim, a experiência da homossexualidade ela está dispersa numa pleiade de documentos, o que mostra que ela é muito mais naturalizada, ela se insere na experiência do que qualquer outra coisa. É importantíssimo vocês terem essa clareza. É importantíssimo. Não isolem, nunca isolem o objeto que interessa a vocês dentro de um corpus neotestamentário, dentro de um autor específico. Não façam isso. Por quê? Porque vocês
perdem a possibilidade de pensar o objeto numa dimensão macro, não naquele microzinho de nada ali. Paulo respondendo uma carta a uma comunidade lá de Corinto, ou Paulo produzindo um texto para, não é, uma comunidade em Roma. Imagina, não é, no século I, as estimativas populacionais para Roma gravitam em torno de uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Quantos seguidores de Jesus tinha a comunidade para quem Paulo estava escrevendo, a comunidade de cristãos em Roma, de judeus que aderem ali ao movimento de Jesus? Estamos falando de quê? De uma casa, estamos falando de 40, 50, 60 pessoas, é isso? Então, tem que ter essa noção de tamanho, sabe? De proporcionalidade, não é? Uma discussão mais relacional, pensar comparativamente, porque, do contrário, vocês estão jogando uma luz imensa num objeto que é do sectário, e a gente transforma a visão do sectário numa visão maior.